extraordinária vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. Hoje é o nosso episódio número 8. E, gente, é claro que sempre vai ter uma pessoa mais do que especial. Hoje, com você e comigo aqui, fica ligadinha aí, hein? Doutora Cláudia Mariani, endócrino. Essa mulher maravilhosa que me acompanha já há mais de 15 anos. Ela está comigo nessa jornada. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Grace. É um prazer imenso estar aqui, uma honra. Mas não fala quanto tempo também. Você entrega a nossa idade, né? Mas já se vão mais de uma década juntas aí dessa caminhada, né, que maravilha. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, né. Mulheres que transformam mulheres. Esse é o nosso objetivo, né, mulher ajudar a mulher. Claro que tem homens que precisam sim, gente, mas os homens, né, quando ele vem, né, Cláudia, é a mulher que marcou, né, a maioria das vezes. É a mulher que agendou, ela que ligou, ele fala assim: "Ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, foi minha mulher que agendou". Bem assim, bem comum. Exatamente. Então, eu quero que você conte pra gente, né, o que você faz especificamente, né, como endocrinologista, o que que você olha? Muita gente não sabe o que é uma endocrinologista nem o que ela faz. Sim. Então conta pra gente em que áreas você trabalha, se é preventivo, conta tudo pra nós. Tá. O endócrino, ele é um médico que trabalha na questão dos hormônios, né. Então, assim, às vezes a gente atua eu falo que o endócrino não é um médico de uma área só. Por exemplo, eu sou médico do coração, eu sou médico dos rins, não. Porque os hormônios são substâncias que circulam no nosso corpo todo, né. Então, assim, como está na corrente sanguínea e são secretados e vão, às vezes, agir lá longe de onde eles saíram, a gente acaba trabalhando, né, todo o corpo humano, todos os órgãos, inclusive a questão da saúde mental. Não tem como hoje a gente separar a saúde mental da saúde hormonal, tá tudo muito interligado. Então o endocrinologista hoje é o médico que trata de obesidade ou baixo peso, que trata de diabetes, inclusive é uma das extremamente prevalente, doenças da tireoide, né, menopausa, inclusive a gente tem se aprofundado bastante no cuidado dessa mulher, né, porque já que 70% das minhas pacientes, do meu público é feminino, então e a mulher se cobra mais essa questão do peso, da estética, do padrão, né, ainda mais essa questão de vida perfeita de internet, e a mulher se cobra mais essa questão do peso, da obesidade, né, então assim, o endocrinologista, ele é o médico que atua em todas essas áreas. Tem o endócrino também que trata de crianças, eu não atendo crianças, né, mas distúrbios de crescimento, puberdade, né, então tudo isso está relacionado com a área da endocrinologia. Olha que interessante, né. Muito o mais interessante para mim é você falar que tá tudo junto, porque, tem médico que só vai olhar um pedaço, Exatamente. mas hoje em dia a gente fala muito da medicina integrativa, né, olhar o ser como um ser complexo, espiritual, energético, que tá nesse corpo de carne. Sim. E quando ele tem um problema, uma doença, é a carne que está doente, então já passou pelos estágios emocionais, né, espirituais e chegou na carne, é a prova de que tem algo aí. Os seus pacientes, as suas pacientes, elas vêm mais preventivamente ou quando elas chegam, elas já têm um problema e falam assim: "Resolve para mim, agora me ajuda aqui, me acode"? A maioria é quando já apareceu alguma coisa, quando realmente preciso perder peso, me ajuda, ou então tá com problema para engravidar, um grau de infertilidade, ou já tá com uma alteração tiroidiana que foi geralmente descoberto por outro médico, né, ou às vezes já encaminhada de outro colega, inclusive, você falou de saúde mental, eu recebo alguns psiquiatras parceiros que já adotaram esse hábito de investigar doenças hormonais, porque antigamente não tinha isso, Não. né. Então, assim, eu já tive casos, assim, que de pacientes já há 6 meses, 8 meses em tratamento psiquiátrico, com múltiplas drogas, que não teve sua função tiroidiana avaliada. Então, muitas vezes esse paciente já chega encaminhado de outro especialista, porque como você mesmo disse, tem gente que nem sabe o que o endocrinologista faz. Então, hoje tem se expandido muito mais, hoje a gente tem muito mais especialistas aqui em Cuiabá, mas assim, ainda é uma especialidade que a gente não tem tantos profissionais ainda da área que atuam. Então, a maioria dos pacientes, eles já vêm com uma investigação ou com um suposto diagnóstico, para a gente realmente encaminhar, tratar, investigar melhor, né.
e poder conduzir esse paciente. E lógico, né, Grace, eu sempre te falo, quando a gente às vezes trata um problema e já orienta, a gente previne outros. Sim, Então, por exemplo, a gente tratando uma obesidade, eu estou prevenindo um diabetes, eu estou sim. prevenindo doença cardiovascular, eu estou prevenindo um monte de outras complicações associadas, né, a diabetes ou a outras alterações. Sim, e uma coisa interessante, então ele vem de um médico, ele já vem encaminhado para olhar essas questões hormonais. E você percebe que às vezes o problema hormonal também desencadeia um problema emocional e você tem que encaminhar o reverso para um psicólogo, para um psiquiatra, para um terapeuta? Bastante, uma grande quantidade, né, as 2 patologias mais comuns que a gente vê aqui na nossa área, que é o diabetes e a obesidade. Grande parte desses pacientes tem algum grau de alteração psíquica, ou depressão, ou dificuldade de Verdade. aceitação, transtorno de ansiedade, uma relação ruim com comida, por exemplo, ou uma relação ruim com o próprio corpo. Então, não é fácil você ter um diagnóstico de uma doença crônica, né. Então muitos pacientes, inclusive, não conseguem controlar bem, muitas mulheres não aceitam tratar adequadamente uma diabetes, uma alteração tiroidiana, por não aceitarem, às vezes, o diagnóstico. Uhum, E, assim, a gente fala muito, dessas, mas se a gente for pensar em questão de levar algum transtorno psíquico, a tireoide é que é acho que é a mais confundida, assim, uhum, porque tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, isso quando a gente tem alteração hormonais, né. Porque muitas vezes o paciente tem um nódulo na tireoide, mas se esse nódulo não é funcionante, não produz hormônio, ele não vai causar sintomas nem de falta, nem de excesso. Então o mais comum, que é o hipotireoidismo, né, e a causa mais comum é uma doença autoimune, que é a tireoide de Hashimoto, então ele pode deixar a pessoa mais down, desanimada, depressiva, indisposta, e muitas vezes aquela pessoa cobrada falando, achando: "Ai, eu tenho preguiça, tô procrastinando, ai, eu não tenho ânimo para sair de casa, para me arrumar, para fazer nada", e às vezes ela já tem alguma disfunção tiroidiana. Então, assim, é muito linkado. uhum, Tanto a problema hormonal leva a problemas psíquicos, quanto às vezes o problema psíquico pode agravar, né. uhum, Então, assim, não que por exemplo, um estresse, uma depressão leve diretamente a uma doença tiroidiana. uhum, Mas se aquele paciente já tem uma predisposição, então já tem uma predisposição genética, doenças autoimunes têm muito essa predisposição, uhum, né, então tanto Hashimoto, que é a principal causa de hipo, quanto a doença de Graves, que é a principal causa de hipertiroidismo, ambas são autoimunes. Então a gente vê que com todas as doenças autoimunes, que muitas vezes a pessoa é geneticamente predisposta e ela tem que ter um gatilho. E esse gatilho, ele pode ser uma infecção, um estresse físico, mas muitas vezes é um estresse emocional. Então, assim, eu tive vários pacientes que abriram o quadro agora depois de uma chikungunya, mais séria. uhum. Então, e aí ficou estressado, porque com dor, evoluiu cronicamente, meses com muita dor, ninguém fica feliz com dor, né? Sim, E assim, abrem a doença autoimune. Isso não só da tireoide, mas diabetes tipo 1, doenças reumatológicas, né. uhum, Então tem outras doenças autoimunes que elas só precisam de um gatilho para elas abrirem, né, o quadro florido naqueles pacientes predispostos. Outras questões também, questões emocionais, que infelizmente a gente vê muito, são alterações da mulher, né, uhum, típicas do ciclo menstrual. Então, a mulher pode ter, com muito estresse ou depressão, ela pode ter irregularidade menstrual, ela pode ter, por exemplo, infertilidade, dificuldade para ela ciclar. E também a mulher pode, de repente, entrar numa menopausa, às vezes até precoce, que é quando acontece antes dos 40 anos, devido a um trauma emocional muito grande, né, ou uma situação que abalou profundamente, e isso pode afetar diretamente o eixo, que é hipotálamo, hipófise, ovariano, né, gonadal, que a gente fala em nós mulheres são os nossos ovários, nos homens seriam os testículos, e também o eixo, diretamente relacionado à adrenal, né. As glândulas suprarrenais são 2 glândulas que a gente fica em cima do rim, como o nome já diz. E elas produzem hormônios importantíssimos, como o cortisol, como a adrenalina, como catecolaminas, então que também são alguns androgênios, né, que também são hormônios, que também podem sofrer alterações diretas ou indiretamente por questões físicas, por estresse físico, mas também por estresse, emocional, quer seja ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim. uhum. Interessante, né.
como você falou aí a questão da obesidade, olhando, né, a parte emocional, como fala assim, a minha parte da mente, a questão com a comida e a obesidade, ela tem muito a ver com a mãe, porque a mãe é a nossa primeira nutrição. Então a gordura, sistemicamente, ela tem o poder para te proteger, ou ela tem que te fazer forte, está passando por um problema, inconscientemente eu tenho que ser forte, então dispara em mim um gatilho para engordar, ou ela quer me esconder de algo muito comum em mulheres que sofrem abuso, ela perde o formato, né, porque ela não quer ser vista como ela foi vista lá. E uma outra forma é: eu nasci para brilhar, eu estou me escondendo. Então eu cresço. Eu cresço porque geralmente o gordinho é referência, né, "Ah, aquela gordinha ali, aquele gordinho lá". E a questão da alimentar também, a gente falando das feridas emocionais, a pessoa come as emoções, né. Ela tá com raiva, ela come, ela tá triste, ela come, ela tá feliz, ela come, por quê? Ela aprendeu que se ela tem uma emoção, ela tem que comer. Ela tá chorando no berço, a mamãe não sabe o que ela tem, a mamãe vem e dá a mamadeira, mas ela queria que trocasse a fralda. Ela queria colo, a mamãe dá outra mamadeira. Então ela entende que ela tem que comer essas emoções e ela vai crescendo nesse ciclo, né, desencadeando isso aí. E olhando, assim, sistemicamente a tireoide, a pessoa se sente muito desvalorizada. Você percebe isso? As pessoas que chegam se sentirem desvalorizadas em algum momento, achar que as pessoas não estão olhando para ela, nesse emocional: "Ah, ninguém me vê, ninguém me percebe". Percebe essas falas, assim, nessas pacientes? Assim, muitas dessas pacientes que já estão com uma disfunção tireoidiana, principalmente do hipo, né, elas estão desanimadas, com a autoestima baixa, "Ai, meu cabelo tá feio, minha pele tá seca, né, eu tô inchada, meu rosto inchou". Então é aquela mulher que parece, assim, que tá desanimada de tudo. Então, assim, muitas vezes vem algumas falas, assim: "Ah, eu quero me esconder, ah, eu não compro mais roupa, não tenho mais ânimo de ir num salão, de me arrumar". E assim, é porque ela tá num estado realmente que leva a isso. E à medida que você começa a reposição, a melhorar, essa mulher vai tendo mais disposição para exercitar, para se cuidar, para arrumar o cabelo, passar um batom, né, que eu acho que a gente também precisa fomentar isso nos nossos pacientes, né. E como você disse, assim, de comer emoções, isso é tão comum, mas isso é tão comum, desde criancinha, os adolescentes, né, assim, que a gente atende mais as meninas, é sempre isso, ou aquele comer, eu tô ansiosa, eu vou comer as minhas emoções, como se aquele alimento fosse suprir uma falta, né, fosse amenizar um sofrimento, uma dor ou uma angústia, e na verdade acaba piorando, acaba agravando o problema. Porque assim, ninguém morre de vontade, ninguém desconta a ansiedade em alface, salada, né. A gente quer alimentos altamente palatáveis. Inclusive É. tem estudos que mostram que esses alimentos ricos em açúcar, industrializados, gordura saturada, eles mexem ali na via da dopamina. Sim, Então a via dopaminérgica é a via da recompensa. Então a gente não consegue uma recompensa tão legal comendo aquela saladinha. claro que não, Nem irá. Então, assim, acaba assim, você se sente mal porque tá acima do peso, ou porque sofreu bullying, ou porque aquele garoto da escola, ou aquele rapaz que você tá interessada, "Ah, você é gordinha legal, a gente é sua amiga", enfim, é o que chamam de bullying hoje, mas isso existe desde sempre, né. Então acaba aí você desconta ingerindo um monte de caloria vazia, que não vai te curar, não vai te nutrir, nem física e muito menos emocionalmente. Pelo pior. contrário, vai piorar. Piora porque depois vem a culpa, vem o remorso, muitas desencadeiam aí o gatilho da bulimia. É, quando tem já uma purgação, e Sim. aí se a gente tá falando do comer por ansiedade, por, né, estresse. Aí tem o padrão hedônico, que é que assim, eu não tô com fome, não tô nervosa, mas é uma comida que eu gosto, eu vou comer e vou comer bem. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu já jantei minha saladinha, aí o meu esposo chegou em casa com uma pizza. Aí eu vou comer. "Mas tá com fome?" "Não, mas eu gosto, eu quero comer". E tem a questão dos distúrbios mais sérios, assim, da transtorno de compulsão alimentar, que a pessoa tende a esconder, comer escondido, né, tem as crises. E a anorexia e bulimia, né, a bulimia, assim, se a pessoa come exageradamente, mas ela faz qualquer medida purgativa, então como provocar vômito, diarreia, né, laxante, diurético,
Isso a gente já fala, e isso é um transtorno muito grave e predominantemente 90% em Mulheres. né, Exatamente. principalmente ali naquela faixa etária dos 15 até os 25, 30 anos. É mais difícil você ver uma mulher mais velha, falando, né, de bulimia, mas muitas contam que lá atrás, quando elas tinham seus 20 e poucos anos, tiveram e elas tinham vergonha de contar, de pedir ajuda, né, de falar. Então muitas vezes elas sofriam, né, sozinhas com isso e acabavam descontando ainda mais no comer essas emoções. Vira um ciclo vicioso, né. A pessoa ela vai, ela não consegue, daqui a pouco ela se sente culpada e ela vai de novo porque ela tá culpada, porque a hora que você come, dá aquela como é que o sistema de compensação é rápido, né, dopamina rápida, isso mesmo. Mas isso daqui a pouco é igual a ressaca, né. De repente, daqui a pouco, tá se sentindo culpado, tá de ressaca, "Ah, vou beber de novo pra esquecer". Então entra nesse ciclo vicioso aí, né, come, volta. E hoje, assim, né, a gente vive numa sociedade muito imediatista. Total. Então as pessoas buscam dopamina rápida com jogos, né, com vícios, com comida. E assim, os distúrbios alimentares, esses padrões, por mais que exista um padrão cada vez mais estético, cada vez mais magro, cada vez mais você vê pessoas, estão até emagreceram até demais, Uhum. né, e os distúrbios alimentares, eles ainda são extremamente prevalentes. O problema é que muitas vezes a pessoa não tem coragem de falar, e isso não vai parar nas redes sociais. Isso vai parar lá no nosso consultório para conversar, ali a pessoa consegue se abrir, ali a pessoa consegue falar. E mesma coisa de problemas de abusos, às vezes, de hormônios esteroides, né, de outras coisas. Isso não vai ser exposto na grande maioria das vezes, isso vai para o meu consultório, vai para o teu paciente, para ele ressignificar tudo isso, para ele procurar auxílio. E assim, é até uma coisa que eu uma mensagem que eu quero deixar, não sofra sozinho, você não precisa sofrer sozinho, né. Sim. Então tanto profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, né, até a hipnose pode ajudar muito nessa questão, e assim, não precisa todo mundo ficar sabendo, né, mas Exatamente. busque ajuda, porque muitas vezes é doença, né, e assim, tem tratamento tanto medicamentoso quanto terapia comportamental, enfim, você precisa buscar ajuda, porque, apesar de estar abafando as coisas, isso tá muito comum, a gente pega pelo menos uns 2, 3 casos por semana, de pacientes assim. É muito sério, é muito triste, e ao mesmo tempo é muito bom a gente saber que tem solução, né. Eu atendi não foi uma, vários casos de mulheres com questão de compulsão alimentar, e que quando a gente foi buscar, porque no meu caso eu busco o arquivo raiz, a memória inicial, aonde que está no subconsciente dela, essa memória que desencadeou essa compulsão alimentar. E não foi só uma, muitas mulheres acessaram memórias da mãe tomando abortivo. Nossa. Então, assim, quando eu dou o comando e eu pergunto o que acontece, a mamãe está tomando um chá, a mamãe vai me matar. Nossa, É forte. E forte. aí chora, e aí qual que é o sintoma? "Ah, eu como até vomitar", por quê? Quando a mãe tomou aquele chá, a mãe vomitou. Inconscientemente, é tudo inconsciente, aquela memória ficou, e ela reproduz sem saber por que que ela come tanto, por que que enquanto tem comida na panela ela tem que comer, e ela come e vomita. Então depois que acha esse arquivo raiz, o gatilho que fazia aquilo, ela para, é o que eu falo, né, a minha parte é ver se tem memória. Uhum. É hormonal? Vai lá para Cláudia. Vai procurar, precisa agora de um nutricionista, de um nutrólogo, precisa fazer uma academia, cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas se existe um trauma, se existe uma memória, se existe um bloqueio na mente, muitas vão fazer tratamento, vai fazer e não vai ter resultado. "Ah, eu emagreço por um tempo e eu volto a engordar". Por quê? Porque tem uma memória ali que está engatilhada nisso, né. Então a gente olha e nunca atendi ninguém que não teve resultado. Por quê? A gente vai direto nisso, aonde está a memória? Aonde está? Então eu lembro que teve um caso que a mulher falou assim: "Ah, a mamãe tá chorando, porque ela tá gorda. A mamãe tá olhando no espelho e tá chorando". E aí eu falei: "Tá, mas ela sabe que você tá aí?" Porque se a gente soubesse tudo que a gente vive, a criança tá recebendo, a gente mudaria o nosso pensar, né, tudo. Eu falo: "Gente, eu não tinha noção do que era".
antes de ser terapeuta, o quanto os meus filhos sofreram dentro da minha barriga. Então, ela falou assim: "Não, mamãe não sabe que eu tô aqui". E ela tinha uma raiva da mãe dela que ela não sabia de onde vinha. E eu falei: "Ok, o que mais acontece? A mamãe tá olhando no espelho, ela tá chorando porque ela tá gorda. Por que ela tá chorando porque está gorda? Ela acabou de ter um bebê, então ela tá se sentindo feia. Então, quer dizer, já tinha um motivo. O que mais acontece? A mamãe colocou uma cinta e eu tô com falta de ar. Essa mulher usou bombinha por mais de 30 anos, por falta de ar. Ok, o que mais? Não achamos ainda compulsão alimentar. O que mais acontece? Agora, aí ela falou assim: "Agora a mamãe começou uma dieta e eu tô com fome". Aí eu falei: "Ok, e o que acontece nesse momento que você já sabe que a mamãe tá se sentindo gorda, mamãe colocou uma cinta e agora a mamãe começou uma dieta. O que você está pensando Hum. neste momento?". Ela começou a rir. E ela falou assim: "Eu tô pensando que a hora que eu sair daqui eu vou comer tudo que eu achar pela frente". Imagina. Pronto, era a criança interior. Uhum. Entra a adulta e fala: "Tá tudo bem, eu já tenho tantos anos, agora você pode parar de comer. Deu tudo certo. A mamãe ainda não sabia que estava aí, tá tudo bem". 2 meses depois eu tinha emagrecido 15 quilos. Era uma memória, não é todo mundo que vai ser uma memória, claro que não, tem gente que é hormônio, tem gente que tem outras questões, né. Mas são casos que eu identifiquei ali e foi lindo de ver o resultado. Ambas, com 2 meses depois, tinham emagrecido 15 quilos. O meu caso, eu emagreci 30 quilos, você lembra? Né, então, era aqui, é engordar para não morrer. Essa menina tem que E engordar. acabou aquele efeito sanfona, né. Acabou. Vai e Exatamente. volta. Por quê? Encontrou. Claro, tem coisa hormonal, precisa repor, né, o que a gente sempre faz ali acompanhando. Mas quantos pacientes você percebe que você faz tudo o que você pode oferecer para esse paciente, em termos hormonais, em termos de medicina, na sua área, e o paciente não tem resultado? É incrível, assim. Tem paciente que nem usando semaglutida, agora com tirzepatida, não responde. E assim, a gente foca muito na questão do estilo de vida, porque não adianta eu tomar o melhor medicamento que existe para emagrecer, se eu não tratar minha mente, se eu não dormir bem, se eu não me exercitar, se eu não comer direito. Eu brinco muito que a gente é o que a gente come. E eu sim, eu sou mais a favor, para mim a melhor vitamina que tem, comida, comida de verdade. Então assim, eu não sou muito adepta de passar 500.000 fórmulas, e você sabe, né, experiência própria, o quanto de tomar muitas medicações pode ser prejudicial para o nosso Muito. corpo, e muitas coisas naturais. Então, às vezes, não é porque é natural que é inofensivo, Sim, né. Então existe veneno natural, existe abortivo natural. sim. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive com os chás naturais, com os fitoterápicos, né. Então, assim, eu falo que o que diferencia, às vezes, a dose do remédio e do veneno, a dose. Então, assim, eu sou muito mais adepta de comer bem do que tomar 500.000 suplementos. De fazer um exercício físico, né, de tirar um dia para você fazer uma coisa que você goste, cuidar de você. Porque nós mulheres, a gente é bombardeada de todos os lados. Sim. Primeiro que a gente sofre flutuações hormonais incríveis durante a nossa vida toda. Durante o dia. Né, acorda do je desde que fica mocinha e todo santo mês a gente passa por 3 fases completamente diferentes. Aí quando a gente engravida muda Total. tudo, depois no pós-parto e depois na menopausa. Então assim, é muita oscilação. As doenças tiroidianas são muito mais comuns em nós mulheres do que nos homens. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro, e pela sociedade, né, porque hoje a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é profissional, a gente é dona de casa, a gente é empreendedora, a gente é aluna, estuda, e é cobrada. E a gente? Fica onde? Que horas que a gente vai cuidar da gente? Às vezes eu me cobro muito isso, né, até por questão, assim, com responsabilidade com as crianças, né, tem uma criança, atípica, Ah, que demanda muito, né, e o trabalho, enfim. E eu falo assim: "Gente, não tô cuidando, eu não consegui", eu não, às vezes você vai fazer vamos fazer uma caminhada 10 horas da noite, então assim, às vezes a hora que dá, eu vou ler o livro. Hoje eu fui ver, eu tenho 5 livros em andamento, eu não tô conseguindo terminá-los. Então eu falei: "Não, agora eu vou focar, um de cada vez, vai depender do meu ânimo do dia, o que que eu quero ler". Mas a gente precisa desse momento pra gente, não só para os familiares, não só para os porque se a gente não tá bem, a gente também não consegue cuidar bem deles. e é Assim, bíblico, né, amar ao próximo como a ti. exato. Primeiro E você. assim, o filho sente, os pais Claro, sentem, total. né, o cônjuge sente.
Até os teus clientes, teus pacientes, eles conseguem sentir quando você não tá bem, não tá com energia, você não exatamente. Parece que a gente emana isso, Sim. né. Então, assim, essa você acaba passando, né, isso, tanto de bom, tem aquela pessoa às vezes chega, "Nossa, que alegria, tá ótimo", e que você fala: "Nossa, deu né, uma coisa assim", eu sou muito assim de Sentir. sentir. Eu também sinto. Isso mesmo, e lidar com pessoas, né, tem dia que você atende pessoas que falam: "Nossa, parece que sugou minha alma, Exato. sugou minha É alma". incrível, você tá ótima, de repente começa uma abrição de boca, uma coisa assim. E eu converso muito com meus pacientes, assim, eu creio muito, né, no espiritual, no universo, não sei lá se é uma médica falando isso, mas eu sou assim, eu gosto muito, Né. e inclusive converso muito sobre a questão, de cuidar da espiritualidade com os Uhum. pacientes. Porque muitas vezes, independente da sua crença, independente da sua religião, a gente tá falando aqui de uma conexão, né. Exato, com algo maior, Algo maior, entendeu. é pra Falo também, eu falo: "Você não quer ouvir falar de espiritualidade, ouvir falar de Deus, você não pode ser meu paciente não, porque não tem como, eu tenho que te alinhar exatamente. espiritualmente, energeticamente, né, a mente, porque aí vai ter o resultado no seu corpo, não tem como a gente separar, É tudo tá tudo interligado, tudo interligado". né, o físico com o mental, com o espiritual, que mexe com todo o resto, em você e para os outros também, Sim, né. Não tem como tratar diferente, não tem como você dividir, falar: "Olha, não quero saber, eu vou cuidar só isso, eu vou te dar esse hormônio e acabou". Não é assim, não. pelo menos assim, eu não consigo ser assim, dessa maneira, porque senão você não vai ser tão efetivo, né, nos resultados que você procura para esse paciente. E acaba que você também vira terapeuta, né. Porque você tem que ter essa oitiva aí, essa escuta ativa, né, desse paciente, dessa paciente, e você acaba conhecendo um pouco dessa intimidade dessa pessoa, porque ela confia em você, Sim. e você vira terapeuta dessa Eu acho mulher. que todos os médicos, não só médicos, mas vários profissionais de saúde tinha que ter isso, a gente tem que ter esse ouvir atento. A gente tem que prestar atenção no outro, porque muitas vezes o paciente vai chegar para você com uma queixa, mas o que realmente está incomodando é outra coisa, É, entendeu? Então, às vezes, você vai conversando, vai buscando, vai interagindo, e como você sabe, a gente quantos anos eu tenho vários pacientes tão que a gente já sabe a história da família, como foi a gestação, e assim, às vezes trata a mãe, filha era adolescente, hoje já tá adulta. Então assim, a gente vai se aproximando, vai criando um vínculo, né. E assim, quando você ouve atentamente, quando você busca, você consegue identificar melhor o que que sim. você realmente precisa ajudar. E muitas vezes não é remédio, muitas vezes não é hormônio. E Muitas vezes me procura, assim, o paciente tá num péssimo, assim, a mulher: "Doutora, pelo amor de Deus, me dá um hormônio, porque minha libido tá zero, não quero, tô fugindo do meu marido, assim, igual uma desesperada". E aí a gente vai avaliar, não tem um problema hormonal. Como nossa, que né, tá o seu relacionamento? Vocês estão bem? o relacionamento já não faz mais sentido. Exato, né, ou às vezes faz sentido, mas tá aí na rotina, tá no momento que não tá em um momento mais a 2, os filhos dormem na mesma cama, ou então é aquela correria, aquela loucura que chega em casa só quer dormir. Então muitas vezes, muitas mulheres, muitas, assim, me preocupa, essa é uma queixa muito frequente, essa questão da sexualidade, né, e principalmente das mulheres, de assim: "Me ajuda, me dá alguma coisa pra melhorar minha libido". E às vezes, usar algum medicamento, algum esteroide pode até melhorar um pouquinho. Mas vai ser curto, não vai ser uma coisa Duradoura, né. e assim, muitas vezes é mais efeito placebo, Sim. cara, mas às vezes nem tem. Hoje inclusive essa semana inclusive eu atendi uma paciente que ela veio com essa queixa, só que eu notei que ela tinha muita acne, estava crescendo pelos, ela falou assim: "Eu tô crescendo barba, né". E eu fui ver, ela tinha até uma testosterona alta. Na verdade, a indicação de usar testo em mulher é investigar o excesso, não a falta. Então ter uma testo baixa em mulher é normal, nós somos mulheres. Por isso que a gente tem uma voz mais fina, por isso que a nossa pele é mais fina, por isso que a gente não tem barba, né. E assim, eu falei: "Tá vendo como o problema não é hormonal? Tua testosterona tá até alta e você não tem libido, você não tem o desejo". Então, você tem que avaliar o contexto, tanto de relacionamento quanto do emocional dela, como que tá a cabecinha dela e o coraçãozinho, porque senão não Não tá. adianta. É muito comum, eu atendo muito, de vários casos, né, filho no quarto da mãe, e pior, na cama, No meio, no meio. no meio. Aí eu já pergunto para essa mulher: "Você tá se escondendo
De quem? Você está colocando esse filho como escudo, por quê? Aí eu pergunto: "O que de pior pode acontecer se você colocar seu filho ou sua filha para dormir no outro quarto?". "Ah, meu marido vai querer todo dia". Tá, De pior. e o que de pior pode acontecer se o marido quiser todo dia? "Ah, eu não quero". E por que você não quer? Então, não quer mais esse marido ou não quer o que que acontece, né, quando vai ver muitos casos, assustadoramente, abuso. Sim. E além disso, muitas vezes, não é que ela não ame o marido, ou que não queira mais esse marido, não, mas ela não tá bem com ela mesma. Exatamente. Às vezes ela não tá contente com o corpo, ela não tá contente, às vezes, com o trabalho, ela tá infeliz Em alguma área, claro né. que existem problemas hormonais que afetam diretamente, né, nisso, e eu sempre abordo isso com os meus pacientes, tanto mulheres quanto homens, porque faz parte, né, a sexualidade faz parte da nossa saúde, já somos gerados assim, exatamente, né, não pode ver o como um tabu, acho que É. tem muitas crenças limitantes em relação à sexualidade, em relação à finança, em relação ao dinheiro, você acha que não tem que ter, eu acho que isso tem que ser conversado de uma maneira aberta. E assim, muitas vezes, não, eu amo meu marido, mas muitas vezes teve abuso lá atrás, que você vai achar lá, às vezes teve abuso dentro do relacionamento, um relacionamento tóxico, mas muitas vezes não, às vezes é o ela com ela mesma, assim, ela não tá bem, ela não se aceita por alguma coisa. E às vezes, olhando sistemicamente, ela não sofreu um abuso, mas ela vem de um sistema de abusos. E aí ela não se sente bem naquele momento. E como dizem, né, o homem ele quer uma atividade sexual para desestressar, a mulher tem que estar desestressada para que alguma coisa, a mulher estressada não serve pra Ah, nada. não, gente, é assim, igual a questão do orgasmo, né. É. Orgasmo masculino é assim, puf, tá aqui, puf, tá aqui. Mas a gente não, a gente vai pra lá, vira, mexe. Se o marido ali, se filho tá com febre, né, se sabe, será que amanhã eu tenho que ter conexão mesmo de algo? Como é que você desligou ali? Por isso que tem que ter criatividade, né, tem que mudar um pouquinho. Eu aqui prescrevo hormônios, trabalho com hormônios, mas aqui nem tudo é hormônio. Não, nem tudo é Nem tudo, o entendeu? contexto mesmo, né. É igual falar assim: "Ah, eu ganhei peso porque a minha tireoide tá alterada". Grande maioria das vezes não é um distúrbio comportamental. Exato. É a sua alimentação que não tá legal, é o seu sedentarismo que não tá legal. Mas eu comi um pacotinho de biscoitinho, ele tem 2.500 calorias. Mas isso eu peço muito para os pacientes fazerem um diário, assim, anotar pra mim, de o que que você come? Tanto para pacientes com diabetes, quanto pacientes que querem emagrecer. Porque às vezes muita gente fala assim: "Nossa, eu não como nada". Não É, sei por realmente. que que eu engordo. Ah, e aí você vai ver, se eu come caloria vazia, alimentos muito ou então às vezes come saladas encharca de molho, de azeite, então triplica a caloria daquilo. Como o contrário também é verdadeiro, às vezes aquela pessoa magrinha fala assim: "Ai doutora, eu não ganho massa. Olha, eu como super bem". Eu falei: "Ah, vamos suplementar um pouquinho, fazer". "Não, já como muita proteína". Falei: "Tá, teu almoço, o que você comeu hoje?". "Ah, um filezinho de frango". É, Falei: "Só isso?". Falei: "Mas meu filho criança, 7 anos, come mais que isso". é. "Ah, mas eu não aguento comer mais". E pra ela, acho que come muito. Pra ver como que a visão é A visão é diferente. diferente, isso mesmo. Cláudia, se você pudesse, assim, dar o melhor conselho para as mulheres que estão nos assistindo, né, o que seria hoje esse conselho para essa mulher? Então, assim, bum, né, para tomar consciência, cair a ficha, para ela olhar para si nesse olhar da sua área. Acho que ela tem que se priorizar mais. As mulheres, assim, lógico que as mulheres procuram mais médico, procuram mais terapeutas, procuram mais psicólogos, mas muitas vezes a mulher não se prioriza. Uhum. Ela prioriza o filho, o trabalho, o esposo, a casa, os pais. Ela não prioriza a sua saúde, a sua beleza. E cuidar da sua beleza também faz parte, né? Melhora a sua autoestima. Então, ela se priorizar, ela ter um estilo de vida, né? De tirar um momento para ela. Não cuidar só do corpo, mas cuidar da mente também. Ter coisas que ela gosta de fazer, independente do companheiro, né? De ser uma coisa pressionada. Então, a partir do momento que a gente se prioriza, a gente se cuida melhor em todos os aspectos. Tá, né. Então, é o que eu falo para todo mundo: se priorize mais, mulher, porque a gente se olha exatamente, se olha no espelho e veja, até conseguir descobrir o que realmente, que muitas vezes muita coisa por fora a gente quer melhorar, fazer várias coisas artificiais e tal, e muitas vezes não cuida do interior, Tá dentro, né. não cuida de dentro. A gente Então, assim, fora. eu falo, a gente precisa cuidar. E quando a gente consegue essa mudança é de dentro para fora. Sim.
Porque quando a gente muda só de fora pra dentro, ela não chega lá dentro. Não porque você tá só podando a árvore, né, você tem que Exatamente, olhar então a assim, raiz. se priorize mais, independente se Hum. você tem filhos, se você está sobrecarregada no trabalho, porque assim, existe toda uma desregulação do eixo hormonal, do ritmo circadiano, dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, quando você vive sobrecarregada, corrida, com 1000 funções ao mesmo tempo, né, inclusive assim, hoje a gente não eu falo de liberdade feminina, eu não vejo liberdade feminina, assim, no meu entender. Eu acho que a gente só acumulou tarefas. Porque, assim, hoje a gente além de ter a gente trabalha fora, ter o nosso dinheiro, ter independência, a gente ainda tem que continuar cuidando da casa, dos filhos e de todo o resto. Então, assim, a gente só acumulou funções. E muitas vezes isso leva a um estado de estafa mesmo, né, que a gente esquece da gente, né. Gente, é isso, que lindo, né, que maravilhoso esse papo. E eu quero que você, que ainda não está seguindo o canal, não está nos acompanhando, comece a seguir. Grace Dutra, o nosso podcast Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. E se você ainda não conhece, não segue, não acompanha a doutora Cláudia Mariani, Cláudia, qual que é o seu arroba? Doutora Claudia.endócrino. Isso aí. Comece. E, mulheres, escutem esse conselho. Eu sempre digo: se olhe, se ame, se aceite, se acolha, se permita e se transforme. Um beijo, até a próxima. Ai, obrigada, tá lindo.